Olá pessoal, eu sou o Lucas Oia, coordenador técnico de fertilizantes da Inset Max. E estamos aqui para mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, com o nosso convidado João Sabino, arquiteto, paisagista e influencer digital. Muito obrigado pelo convite. A gente já vem de uma parceria aí muito legal e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente bater esse papo. A gente agradece aí a oportunidade, o aceite do convite. Né? A gente vai conversar hoje aí um pouquinho sobre jardim vertical, né? É uma tendência que entrou no paisagismo não faz muito tempo, né? E a gente tem aí exemplos maravilhosos de construção, de adequações ao ambiente que eu acho sensacional, né? A gente tem eu vejo alguns modelos aí no mercado que eu acho bem interessante. Alguns materiais são utilizados, né? Madeira, metal, feltro, plástico, mesmo a cerâmica. E eu acho legal a gente tentar discorrer aí, né? Conversar um pouquinho de vantagens e desvantagens de cada um, o ambiente que a gente pode estar utilizando, esses materiais, né? Questão de custo. Eu acho que se a gente conseguir explanar um pouquinho, é bem bacana para as pessoas conhecerem e talvez colocarem nas suas casas, né? Porque fica bem bonito mesmo. Sim. O jardim vertical, ele veio assim, para mim, ao meu ver, a grande solução do jardim vertical é poder estar trazendo verde para locais onde não tem espaço. Tem muitas casas que não tem canteiro, que não tem jardim, né, no chão, digamos assim, com terra, não tem espaço. Então o jardim vertical ele possibilita que a gente traga numa parede, num muro, né, um verde para esse espaço. Então a grande solução dele para mim, a maior solução dele para mim, eu acho que é essa, é trazer verde até então onde a gente não pensaria que pudesse ter, né? Indicação, eu vejo o jardim vertical indicado para todas as áreas. O que eu acho que a gente tem que pensar muito ao indicar um jardim vertical é se a pessoa que vai ter esse jardim vertical, ela tem como cuidar dele, né? Isso é importante. Por quê? Porque o jardim vertical, independente do material que você usa, geralmente, grande parte deles está no muro. Esse muro, ou pela frente ou por trás, ele recebe uma incidência de sol, então o muro geralmente esquenta, né? O espaço onde tem um substrato para a planta é um espaço que não é muito grande, então essa planta ela vai enraizar ali e depois precisa de uma manutenção, a gente tem que trocar essa planta. Então ele dá trabalho? Dá. O jardim vertical, esses jardins lindos que a gente vê em revistas ou que a gente passa, ele é maravilhoso, com certeza ele dá trabalho, ele só está daquele jeito porque ele tem que ter uma manutenção. Então, assim, algumas pessoas devem ter a ilusão de que o jardim vertical é mais fácil de cuidar do que o jardim de solo. É tão complicado quanto, é tanto trabalho quanto. Eu acho que dá até mais. Até mais? Não é que ele dá mais trabalho, ele precisa de mais atenção. Né? Porque o jardim vertical, pelo fato de ele estar nessa parede, que recebe, que esquenta com essa temperatura, como ele está na horizontal, né? A rega ela vai estar sempre descendo ali, né? Ela vai estar caindo, então ele vai estar secando mais rápido. O ideal é que você faça uma irrigação, que o jardim vertical ele tem uma irrigação, que facilita muito a vida das pessoas. Legal. Mas muita gente não coloca irrigação. Então ele tem que ser molhado pelo menos uma vez por dia, o jardim vertical tem que ser molhado, porque ele seca muito rápido. Então vamos entender um raciocínio. Vamos pegar por partes, a gente entra em irrigação. Vamos lá, você falou, essa informação acho que é importante para as pessoas, né? A questão da incidência do sol na parede, no avesso da parede. Ou em frente. Né? Se for um jardim de sol, né, no caso, né? Mas essa incidência, o que ela pode causar para a planta? Assim, aumenta a evaporação da água, né? Eu posso estar... Se a planta não for adaptada, ela pode vir a ter problemas com isso. Então eu preciso prestar atenção nessa incidência e por quê? Então, eu separo o jardim vertical em 3 situações em relação à incidência de sol. Né? O de sol total, o de sombra e o misto. O que seria esse misto? Às vezes a gente faz um jardim vertical no muro, num corredor, né? De frente para uma porta, uma janela, alguma coisa assim. Esse muro, essa parede, ele recebe a luz de sol direto até uma certa altura. Dali para baixo ele não recebe luz nenhuma. Então ele é um jardim que ele tem uma parte dele o tempo todo na sombra e uma parte dele o tempo todo vai receber sol. Teria que adequar a planta que eu vou usar ali, legal. Muito importante a gente não só no jardim vertical, né? Todo jardim que a gente vai fazer, a gente tem que observar muito essa questão da incidência de sol para definir planta de sol, de sombra, meia sombra. Mas o jardim vertical, pelo fato do substrato ser muito pouco,
né? Ali dentro da... A gente tem que estar mais ligado a isso ainda. Principalmente irrigação. Você tem pouca área para armazenar água, eu preciso. Exatamente. E a gente pensar, então a gente observar antes de montar o jardim vertical, você olhar ali de manhã, à tarde, no meio do dia, como que é a história do sol naquele lugar ali. Ah, não pega sol o dia inteiro, então é um jardim de sombra. Fazer um estudo de luminosidade. Porque assim, não pega sol o dia inteiro. Ah, pega sol o dia inteiro de manhã, então é jardim de sol, mesmo que ela passe o resto do dia, porque se a planta de sol, ela aguenta ficar meia hora, meio-dia no sol, meio-dia na sombra, mas a planta de sombra não. A planta que é totalmente de sombra, ela não aguenta, ela vai torrar. Tá certo que a planta, ela se adapta, ela se rustifica, mas até uma planta se rustificar, a orquídea mesmo, que é uma planta que gosta de sombra, se a gente levar aos poucos para o sol, ela se rustifica, só que se você for montar até isso acontecer, né, vai demorar muito tempo. Então, o ideal, correto, é a gente observar primeiro como que é a incidência da luz ali do sol para definir o seu jardim, para poder definir plantas e tudo mais. Então, legal a informação, vou até puxar, antes de a gente falar de materiais para jardim vertical, vamos pensar assim, o que eu preciso observar primeiro antes de instalar um jardim vertical? Vamos começar por aí. Incidência de sol. Se é sol, se é sombra, meia sombra, é resolver isso. E assim, pega sombra até aqui, pega sol até aqui. Então, um jardim misto, vamos pensar em plantas de sombra para onde ele vai pegar essa sombra e plantas que aceite sol no restante dele. Então, a primeira coisa é isso. Até para a gente poder escolher planta, a gente tem que saber isso aí. Tá. Para eu pensar em para eu pensar em um jardim para sol, vamos dizer assim, pelo menos de 4 a 6 horas de luminosidade eu considero como sol pleno. Exatamente. Legal. Até menos, viu? Dependendo da planta, você colocar ela 3 horas num sol pleno, se você colocar uma begônia 3 horas num sol pleno, que a begônia no jardim vertical de sombra fica linda, né? Uma venca, né? Ela não vai aguentar 3 horas de sol. Né? Então a gente tem que analisar isso aí bem certinho para não ter problema com a planta. Legal. Luminosidade é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Mais alguma coisa eu preciso ver? Então, eu acho que, assim, eu tive até essa semana conversando com uma cliente sobre isso, porque às vezes, como eu te disse, é lindo o jardim vertical, para qualquer indicação é lindo, mas ele veio para suprir essa necessidade de onde não pode ter planta. Né? Espaços. A gente vê fachadas de prédios inteiros com jardim vertical, aquilo é maravilhoso, né? Uhum. Então, essa cliente minha, ela tem uma casa linda, mas ela não tem tempo, João, nem gosto muito de planta, mas eu quero ter um verde, coisa. Então, um jardim vertical para ela não funciona. Mas tá, vamos colocar uma irrigação, vai irrigar, tudo beleza. Agora, essa casa precisa de um jardim vertical com tanto de verde que ela vai ter, e uma cliente que não tem tempo, um local que ninguém vai nem... É de frente para a janela dos quartos de visita, quase ninguém... Então a gente tem que ter esse critério, né? Eu acho lindo, quanto mais planta, mais bonito. Mas se a gente pensar nesses critérios, até em relação ao investimento, para que você vai investir num jardim vertical, num lugar onde ninguém vai ver? Então coloque um belo vaso na entrada da sua casa. Então tem todos esses critérios. Ah, mas não pode? Pode, tudo pode. Você pode fazer o muro da sua casa inteira de jardim vertical, se você quiser. Mas tem que pensar nessas situações, né? Se você é uma pessoa que não tem tempo para cuidar, nem liga muito para a planta e quer ter um jardim vertical, então irrigue o seu jardim, coloca uma irrigação automatizada, que ele sozinho vai molhar de manhãzinha, à tardezinha, você não vai ter nem que pôr a mão no seu jardim vertical. Então eu vou usar o seu raciocínio e vou pensar assim. Primeiro ponto eu vou observar a luminosidade, e o segundo, por exemplo, vamos pensar em irrigação, eu preciso de um ponto de água de preferência próximo. Tudo bem, a gente sabe que tem mangueira, etc., mas fica feio passando a mangueira pelo quintal. Do ladinho dele. Então o ideal é ter um ponto de água próximo. Porque na verdade, a irrigação, essa automatizada, o timer dela vai na torneira. Ah, legal. Né? Então legal. você deixa saindo do lado do jardim vertical ali, como se você fosse colocar uma torneira, você coloca uma torneira ali, vai ter o timer nessa torneira, desse timer sobe o caninho, e esse caninho sai as mangueirinhas que vão irrigar todo o seu jardim. Então você regula ali, ele vai ligar, vai ficar lá 3 minutos irrigando, 5 minutos irrigando, às 7 da manhã e às 5 da tarde, entendeu? Aí você regula isso, aí você não tem problema com a irrigação, pelo menos você não tem problema. Tá, acho que essas são as principais necessidades, né? Vou pensar agora numa firula, numa decoração ali. Se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, um ponto de luz para fazer iluminação à noite. Legal. Não, um jardim iluminado, bem iluminado, eu costumo dizer que o jardim bem iluminado, ele é mais bonito à noite do que de dia. Porque com a luz você vai jogar sombra, dependendo se é uma fachada, você joga a sombra da planta na parede da fachada. Então você cria um ambiente. Né? Você pode fazer uma iluminação onde você não vê de onde está vindo a luz.
Legal. mas aquelas plantas estão iluminadas. Você iluminar uma palmeira num jardim, ela vira um abajur no meio do jardim. Então a iluminação é indispensável, eu gosto muito também. Perfeito. Olha só, a gente já viu as necessidades. Vamos pensar agora em materiais, né? A gente sabe que, por exemplo, eu acredito que eu não tenho noção dos valores, mas um jardim de feltro com certeza sai mais barato do que um jardim de grade metálica, que um jardim cerâmico. Bacana, a gente já fala de valores, mas vamos pensar assim, com relação aos materiais, assim, eu tenho que pensar também nas questões ambientais para escolher o material que eu vou usar? Ó, jardim vertical é um jardim que a gente vai fazer na posição vertical numa parede, certo? Uhum. Então, o que eu posso usar material para colocar meu jardim vertical? Eu posso usar garrafa PET, eu posso usar pneu, eu posso usar... o jardim vertical é levar planta Para a parede. para a parede. Verticalizar o jardim. Verticalizar a parede. Hoje nós temos produto. Eu trabalho com uma jardineira que é de polipropileno, ela é parafusada. É o jardim que eu monto. É modulada, 30 por 50, então você vai trabalhando dentro dessa modulação. Mas tem os de cerâmica, tem os de concreto, tem os de feltro. Então existe uma infinidade de materiais. Agora, eu não tenho condição de comprar. Eu vi um jardim vertical de uma senhorinha uma vez, que ela cortou garrafa PET, e ela encheu a parede de garrafa PET. Bacana, uma alternativa. Só que a hora que você olhava, você não via a garrafa PET. Porque o ideal que o jardim, que o produto que a gente usa para plantar, ele não apareça. Né? Então, muitas pessoas falam de jardim vertical de orquídea. Eu não gosto, porque a orquídea não tampa o painel. Para mim, uma das plantas assim que o resultado é imediato é a samambaia. Sim. Você faz o jardim vertical de samambaia hoje, o painel some. Desaparece. Né? Se você planta uma muda maior. Uhum. Então, assim, o material para você levar para a parede pode ser qualquer coisa. Tá. Qualquer coisa que dê para você pendurar na parede e plantar. Né? No mercado a gente tem os produtos, tem qual que é melhor, todos eles são bons. Todos eles são bons. Né? Entra o custo aí mesmo. Vai depender, porque, por exemplo, os de cerâmica, os de concreto, o que acontece? Você tem que... Ele é chumbado na parede. Uhum. Né? O que eu trabalho, por exemplo, ele é parafusado. Então é um tipo de jardim vertical. Se eu quiser um dia desparafusar, se eu mudei da casa e quiser levar embora, se eu cansei, eu tiro. Então ele tem essa praticidade. Uhum. Né? Tem tijolos hoje que você já sobe o muro com o jardim vertical. O próprio muro já é jardim vertical. Então, em questão de materiais, tem uma infinidade. O que der para você usar na parede, levando o jardim para a parede, vasinhos de cerâmica mesmo, de barro, esses de cerâmica comunzinho, né? Se você colocar faixas dele um do ladinho do outro, que é a coisa mais linda do mundo. E esse é um vaso, por exemplo, que não tem problema se ele aparecer. Você fazer um jardim vertical, por exemplo, só com suculentas, fica uma graça, usando só vasinhos de cerâmica. Né? Então aí vai dar criatividade. Não tem que ser um material super harmonizar com a top de linha, uma né? coisa que não tem, não precisa ser. E tem que harmonizar. Lógico que se eu fiz uma casa super moderna, super contemporânea, não que não possa, mas eu não vou fazer um jardim vertical com garrafa PET. Uhum. Não é que não pode, né? Então quebra a estética. Quebra né? a estética, né? Então tudo tem sua indicação. Agora o material aí tem uma infinidade, dá pra gente usar várias coisas. Tá. Eu precisaria tomar algum cuidado especial com algum material que eu vou usar? Por exemplo, um vaso de cimento, eu sei que o conforto térmico ele é menor do que um vaso de cerâmica. Sim. Né? Então, eu precisaria observar isso também, se for para o jardim vertical. O que acontece, assim, o vaso de cerâmica, ele absorve mais a água. Uhum. Então, a gente tem que estar muito de olho nisso, porque como ele é poroso, né, então ele absorve mais a água e o substrato seca mais rápido do que um vaso de concreto, que também absorve, mas é bem menos. Bem menos. O material plástico não absorve. Então você vai irrigar menos do que você irrigaria um material de cerâmica. Porque o plástico ele tem que estar muito bem drenado ali. O dreno é muito importante, porque Legal. por mais que o jardim vertical ele não tenha um espaço muito grande para substrato, se ele entupir ali embaixo e a água acumular, a planta apodrece. Aí Entendi. morre também. Então, é importante a gente observar aí também a questão do material que eu vou utilizar, porque interfere diretamente o quê? Não só no conforto térmico, mas na necessidade de água. Legal. Então, é interessante observar isso para a gente, por exemplo,
quando for projetar o meu sistema de irrigação. Legal. O feltro mesmo, o feltro ele drena muito mais Totalmente rápido. permeável. Ele é permeável, ele drena e seca, então ele tem que ser irrigado mais vezes. Mais Mais frequentemente. Eu economizo no material, mas eu tenho um gasto maior com água. Interessante. Tem que ficar de olho nisso. Legal observar isso. Né? Agora, eu acho que o que mais foge desse... Não é que ele foge do conceito, mas é que ele foge dessa questão de você já ter o recipiente de armazenamento, de colocar a planta, é o metálico, né? Porque você tem aquelas telas e você pendura os vasinhos, por exemplo, de suculentas que você deu, né? As telas, as grades, eu gosto muito de usar uma grade, por exemplo. Eu sou rato de ferro velho, sabe? Eu adoro ir no ferro velho, dar uma garimpada em coisas lá, né? É bacana, é legal. Então, essas grades antigas que a gente acha em ferro velho que dê para você pendurar, isso fica muito legal. E hoje você compra os ganchinhos, aqueles S's, né? Que dá para fazer ou comprar, que você pendura na grade e pendura o vasinho ali. Isso dá um charme também. Né? Na grade, na verdade, a gente não vai conseguir tampar totalmente como um painel verde. Né? Ela vai ficar com os vasinhos, por isso que aí o vasinho tem que ser bonitinho, porque o vasinho vai aparecer. Né? Mesmo porque a gente usa por exemplo, uma grade antiga, é legal eu ver o desenho da grade também, né? Dá aquele charme. Exato. Né? Mas você pode pegar uma tela, um alambrado, por exemplo, e pendurar, né? Mas aí como a disposição não vai fazer com que tampe tudo e vire como se fosse um painel de jardim vertical, aí é interessante, você pode trabalhar não precisa ter um modelo só de vaso. Você pode colocar vasos de cores diferentes, ter esses vietnamitas, esses esmaltados coloridos, que fica uma graça, você brincar com cores ali. Nossa, a criatividade dá para viajar. Correr solta. Bacana. Com relação à madeira, eu acho que o único cuidado que teria que ter é exatamente a impermeabilização dela, né? Para que ela não apodreça, para que ela não... Exatamente. E a madeira, por melhor que ela seja, nossa, uma aroeira, por melhor que a madeira seja, um dia ela vai estragar. Claro. Ela vai apodrecer, né? Então a gente vê muito pallet, usando pallet. E o pallet geralmente é de pinos. Por mais que você impermeabilize, que você passe o verniz, que você cuide dele, onde está o preguinho, onde está o encaixe, ali a umidade vai entrar, então ele vai apodrecer. Mas para uma coisa mais imediata, assim, pode estar usando também, não tem, né? Mas você pode pintar, que vai durar um pouco mais, mas com o tempo ele vai... Tem que ter consciência que o tempo de vida útil dele é menor do que os outros materiais. Exatamente. E às vezes quando tua planta estiver linda, quando o jardim está lindo, a planta está linda, ele está apodrecendo. Né? Então a gente tem que pensar nisso aí para não se frustrar depois. Então é bastante importante eu analisar todos esses fatores. A gente já falou aí de luminosidade, falou da irrigação, do material que eu vou utilizar com relação a interferir na irrigação. Bacana, eu acho que ter essas informações ajudam a gente escolher com mais tranquilidade o que eu quero fazer. Sim. Né? Agora, a gente já falou aí da instalação, né? Vamos pensar dos materiais que eu vou escolher e dos cuidados que eu preciso ter na instalação. Agora, com relação ao ambiente, a gente já falou também que eu posso tanto numa parede interna quanto numa parede externa. Com relação às plantas, o que eu vou escolher? O que você acha bacana, por exemplo? Eu acompanho o seu Instagram, eu vi que você postou esses dias, mas a gente vai perguntar porque nem todo mundo assistiu, né? Nem todo mundo viu. Mas o que você indicaria, por exemplo, para ambientes internos? Que plantas você indicaria para fazer um painel vertical interno? Olha, a gente tem que ter cuidado, porque assim... eu sempre digo isso em relação a todas as... Não só o jardim vertical, como o jardim em geral. Às vezes a gente vai comprar uma mudinha, ela é uma mudinha bonitinha, lindinha, fofinha, leva lá e planta. A gente sempre tem que saber como que essa planta se comporta quando ela está grande. Né? Porque uma mudinha é igual você ganhar um cachorrinho pequenininho, fofinho, ele vira aquele baita cachorrão. Né? Então a gente tem que saber como isso vai... O que acontece com isso. Então às vezes você coloca no jardim vertical, tem um eu amo filodendro, né? Mas tem o guaimbê, que ele é um filodendro muito grande, vê umas mudas pequenas, você coloca ali, ele desenvolve rápido, a raiz dele fica linda e tal, só que aí ele pesa e pá, quebra, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nessas situações aí da planta que você vai escolher e saber como que ela se comporta quando ela crescer. Porque ela não vai, muitas vezes, como o jardim vertical ele está grudadinho um vasinho no outro, dependendo da planta, ela enraiza aqui. Essa samambaia acontece muito isso. Ela está plantada aqui, mas ela já solta a raiz que vai para o outro, e ela vai tomando conta ali do negócio. Então a gente tem que ter muito cuidado para saber como que essa planta se desenvolve. Plantas de sombra, plantas para sombra, o jardim vertical para sombra, a minha planta predileta é a samambaia. Porque ela já dá esse pá ali,
né, de cara, mas muitas pessoas não querem uma planta só no jardim. Quer fazer um mosaico, quer trabalhar... Só interromper rapidinho? Pode. Mas mesmo a samambaia, a gente estava falando até um pouquinho antes de começar a nossa conversa aqui, a gente tem uma infinidade de espécies de textura. Sim, então, fica lindo misturar. A gente pode trabalhar só com samambaia, mas com texturas diferentes. Pode, Tem pode. cristata, prateada, amazonas, paulistinha sim. de metro. Sim. Né? As avencas que você pode colocar. Renda portuguesa, Renda portuguesa fica linda. E com a samambaia legal, no jardim samambaia eu gosto de colocar bromélia. Bacana. Você coloca bromélia, porque um jardim vertical só com bromélia também não fica muito legal, porque a bromélia não tampa, né, a maioria delas. Mas você pode misturar a bromélia e pode também no jardim de samambaia, na sombra, colocar orquídea. Sabe, a chuva de ouro que fica linda, né? Phalaenopsis que fica lindo na sombra. Então você pode estar salpicando algumas orquídeas junto com a samambaia que fica legal. Pensando no ambiente externo, o que a gente tem aí, a gente sabe que é um universo de plantas gigantesco, mas o que você indica, o que você gosta de trabalhar? Eu estou usando muito uma samambaia para sol, que bacana. Que é a Americana Gold. Que ela é a samambaia americana, só que ela é para sol. Você pode botar ela no solão. Foi rustificada. Rustificada e ela tem um verde limão. A cor dela é verde limão. Ela é linda, linda. É linda. O aspargo alfinete, que também é, né, super coringa. O aspargo rabo de gato, que eu gosto muito também de usar. Para sombra, também as jiboias eu gosto bastante. Para sombra, que fica muito bonito. Para o sol, o cambará dá uma cor muito legal no jardim vertical, o cambará. A barba de serpente dá uma volumetria muito legal também. Eu acho que essas assim fecha muito bem. Tem gente que coloca, eu acho bonito, só que dá uma manutenção maior, que é o coleus. Sabe, o coleus, ele dá um colorido no jardim vertical também, que eu acho bonito. Então, são plantas resistentes. A gente tem que trabalhar com plantas resistentes, porque o jardim vertical vai dar manutenção. Né? Como qualquer vaso, quando a planta, o sistema radicular dela encheu o vaso ali, você vê que a planta não está brotando mais, está meio amareladinha, a gente tem que tirar e substituir. O jardim vertical também acontece isso e acontece muito mais rápido, porque o recipiente é pequenininho. Menor. Então a gente também tem que pensar essa planta tal que eu vou usar, como ela se comporta. Se a gente pensar na planta, como essa planta se comporta, se a gente fizer essa análise assim, ó, de como ela se comporta e de como ela vive no ambiente natural dela, lá de onde ela vem, ela é nativa da onde? Ela é nativa de tal lugar. Como que é? Na sombra, meia sombra, umidade. E quanto mais a gente replicar esse ambiente natural para a planta, mais vai dar certo. Perfeito. Né? Não adianta pegar uma planta que é do deserto, ou um cacto, e eu colocar no jardim vertical com samambaia. Ou ele vai apodrecer ou a samambaia vai secar. As plantas têm que se conversar. Exatamente. No jardim vertical, todas as plantas que estão ali têm que ter o mesmo gosto pela rega. Por mais que ele seja misto de sombra e de sol, mas pelo menos pela rega, eles têm que ter o mesmo... Similar. Porque senão ou vai morrer de sede ou vai morrer afogada, né? Você falou, a gente acabou de... Bacana, eu também, a maioria dessas plantas também já conhecia. Só a samambaia, eu vou procurar a samambaia americana Gold. Gold. Né? Procurar, porque eu já achei bonita. Ela é linda, E para sol, fantástico. Aí você puxou uma planta para o jardim interno, que seria as jiboias. E uma planta que eu gosto muito do desenho da folha dela, que é a costela de Adão, aquela mini. Dá para jogar também? Xanadu. Dá. Então, ela é mini, a folhinha dela é pequena, mas quando você coloca ela no chão, você vai ver, ou num vaso, você vai ver que as raízes dela elas ficam imensas, assim. Ela é muito... Acontece isso no jardim vertical. Eu não indico ela muito para jardim com feltro, jardim onde o recipiente é mais molinho, maleável. mais maleável, né? Se é um de concreto, se é um de cerâmica, aí vai aguentar o peso dela. Rígido, né? Um recipiente rígido. Que ela vai poder brotar. Porque essas plantas, o filodendro, que a gente está vendo bastante aqui fora, que tem esse goiabê que é lindo, na natureza ele se comporta como uma epífita. Ele está grudado lá em cima num coqueiro. Então, se você coloca ele no jardim vertical, ali ele tem um substrato, alguma coisa, ele vai desenvolver. Porque ele vai enraizar ali e ele vai começar a desenvolver. Só não pode ser algo muito leve, porque ele vai despencar. Mas se for algo rígido, que está fixado, chumbado na parede, fica lindo. Bacana. Bom, aí gostei. Vou fazer um de sombra em casa agora. Depois você mostra pra gente. Mostro sim. E aí eu puxo de novo a questão de irrigação, porque a gente sabe que no ambiente interno é um pouco mais complicado a gente, por exemplo, fazer isso. Ou não. O mesmo problema que eu tenho para o ambiente externo, eu tenho para o ambiente interno.
irrigação eu vou tratar da mesma forma? Sim. Molhar você vai ter que molhar do mesmo jeito, porque ela vai secar. Né? Ambiente que tem ar-condicionado é muito complicado. Hoje tem esses jardins preservados, até com artificial, eu particularmente não gosto. Mas, então, se você trabalha com uma planta natural no ambiente interno, onde tem ar-condicionado, ela desidrata muito mais rápido, né? Ela resseca, a evaporação da água é muito maior, então tem que ficar ligado nisso aí, na irrigação. A irrigação, independente, se você não vai colocar uma irrigação ali automatizada, você tem que estar preparado para poder molhar essa planta pelo menos uma vez no dia. Tem que molhar. E no ambiente interno, é melhor eu usar um sistema automatizado ou tranquilo eu usar, por exemplo, um pulverizador, borrifador? A gente fala ambiente interno, mas a gente fala jardim vertical de sombra e de sol. Por exemplo, um jardim de sombra no muro, ele não é um ambiente interno, ele é um jardim de sombra, né? Legal. Então, mas ele está no ambiente externo, né? Agora, o ambiente interno, vamos supor que nessa parede aqui tivesse um jardim vertical. A gente tem que pensar no dreno e para onde essa água vai cair, porque ela vai descer para algum lugar. Então tem que ter uma captação que jogue isso num ralo, em algum lugar, para essa água poder estar indo embora. Né? Agora, se vai ser pulverizado ou vai ser gotejamento, isso aí tanto faz. O pulverizado é legal porque ele vai umedecer também a folha da planta. E essas plantas de ambiente que a gente vai trabalhar de ambiente de sombra, mais tropicais como samambaia, elas gostam dessa umidade na folha, porque na natureza ela tem esse orvalho, né? Elas gostam. Mas a irrigação, independente de onde, se ela está dentro, se ela está fora, a irrigação tem que ter. Tem que ter. E um ambiente interno, principalmente, porque se você não tem uma irrigação, você tem que pegar uma mangueira, chegar aqui nessa sala e molhar com mangueira, vai espirrar a água no móvel e tudo mais. Perfeito. Né? Então tem que ter. Eu acho interessante, quando eu coloco o jardim vertical no ambiente interno, no chão, embaixo dele, eu deixo um rasgo grande, um pouco mais baixo, com um ralo ali, e aí você enche de pedra. Então a água cai ali, drena, dá um efeito legal e a água não suja o chão, não vai marcar o piso. Fica muito interessante. Perfeito. Então, eu vou fazer até uma observação aqui, que eu acho que é válido, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não confundir a questão de interno e externo com sol e sombra. Né? Porque eu posso ter um jardim vertical externo de sol e sombra. Sim. E posso ter um jardim interno de sol e sombra. Se eu tenho, por exemplo, um janelão, que a incidência de sol seja, como a gente falou aqui, seja no mínimo de 3 horas, já posso trabalhar com plantas de sol ali. Mas geralmente um janelão que vai entrar para ter uma incidência de 3 horas num ponto só, por uma janela é muito difícil. Legal. Tá muito difícil, porque o sol passa rápido ali. Você entendeu? A incidência para um janelão, você não vai ter um ponto pegando numa entrada de uma janela, numa parede, 3 horas de sol direto. Legal. Né? Então, esse ambiente vai ser planta de sombra. Perfeito. No máximo, meia sombra, mas assim, de sol pleno, não. Perfeito. Então, ambiente interno, eu posso ter o jardim vertical, por exemplo, dentro de uma sala. Pode. Né? Mas tem que observar isso. A questão do rasgo, eu achei super legal essa solução arquitetônica, né, de alvenaria aí. Vou usar plantas de meia sombra, né? Mas de sol não vai ter como. Só que assim, o ambiente interno, o ideal é isso que a gente está falando aqui. Essa parede que está atrás de mim tem essa janela imensa aqui. Sim. Agora, se você colocar um jardim vertical dentro do seu quarto, ele não vai adiantar. Não, perfeito. Entendeu? Eu preciso de luz para ele precisa de luz. Mesmo que ela seja de sombra, planta de sombra, quando a gente fala planta de sombra, ela não gosta de escuridão. Ela não gosta de breu. Ela não gosta de sol batendo nela, né? Mas todas as plantas gostam de claridade. Precisa de claridade. Então é planta de sombra, não adianta. Lavabo é o pior lugar que existe para colocar uma planta. Mas é de sombra. Gente, é sombra, mas ela não é socada dentro do lugar. Né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. É de sombra, que fala sombra, é que não pega sol direto nela. Legal, acho importante a gente frisar isso, né? Porque não é todo mundo que conhece planta e tem as pessoas que vão ouvir e ver a gente, precisa entender essas questões. Tem plantas, por exemplo, como as amiocucas, as sansevérias, que são as espadas de São Jorge, a lança, essas são plantas quase artificiais, eu costumo dizer. Ela aguenta muito, né? De luz, ela tá lá. Ontem eu recebi uma foto de uma seguidora minha, ela mora na Suíça, e eu falei de yuca, mostrei uma yuca que a gente fez uma manutenção no jardim ontem, e ela mandou uma foto, João, que tá acontecendo com a minha yuca, né? Aqui tá neve, 10 não sei o que de neve lá, e eu falei, gente, yuca é de solão, né? A yuca dela tá lá desmaiada na sala dela.
Só quando o sol voltar que essa tua yucca pode voltar. E não adianta tirar ela de onde ela está e colocar. Outra coisa, por mais que a planta seja de sol, se ela está na sombra faz 1 ano e você pegar ela hoje e colocar ela lá no solão, ela vai torrar. Né? Então a gente tem que voltar a desrustificar ela, assim, voltar ela para o sol aos pouquinhos ali. É assim, não é o nosso foco aqui, eu vou fugir um pouco e já vou voltar. Achei bacana esse exemplo que você deu, mas, por exemplo, uma solução que seria legal que ela poderia utilizar é luz com UV, né? Para simular a radiação, para ela fazer fotossíntese e voltar. Não, isso aí é muito legal, só que quando a pessoa tem um vasinho de planta solar... não, é um investimento alto. É um investimento alto. É uma solução muito boa. Se você tem um jardim vertical, você pode estar pensando em trabalhar com esse tipo de iluminação, né, que imita, digamos assim, a radiação solar ali e tudo mais, mas tem suas indicações, né? Para você ter um vasinho na tua casa, você não vai investir nisso para colocar... É um custo elevado. Mas legal. Bom, a gente já falou né? Acho que a gente extrapolou ali a questão do ambiente interno, irrigação. Com relação a... Vamos pensar aí, a gente sabe que não é só isso. A gente tem a questão de manutenções. A gente deu uma pincelada lá no começo, né? O que a gente teria de principais manutenções no jardim vertical? Quais os principais problemas que a gente pode encontrar, não só de poda, irrigação, adubação, substrato, mas pensando também em pragas e doenças? Pragas, se a gente for pensar em pragas tipo ervas daninhas, é difícil porque tá tão sombreado ali, tá tão fechado. Pode nascer um trevinho, pode nascer algo assim, né? Mas não vai nascer ali uma tiririca, um colonhão, sei lá o quê, porque não tem nem espaço para nascer. Agora, pragas, pulgão, cochonilha, isso aí é fungo, isso aí Tá suscetível da mesma forma. E aí os tratos, lógico que a gente vai usar nossos produtos. Né? Usando um bom produto, resolve. É lógico que a pessoa, é a mesma coisa, você começou com uma tocinha hoje. Você não vai esperar você tá na pneumonia para ir no médico. Sim. Então, as plantas, elas conversam com a gente que não sabe ouvir. Eu falo isso, as plantas falam, me dá água, eu tô aqui morrendo de sede. Elas dão sinais. Então, se a gente prestar atenção nesses sinais e observar, tem um pontinho branquinho aqui na minha planta, né? Tá começando a aparecer um pulgão ali, começou uma manchinha aqui, o fungo começou a aparecer. É muito mais rápido e mais fácil a gente dar conta de solucionar do que quando o teu painel tá ali voando. Ela tá no começo. Tá voando o pulgão, parece que tá nevando, né? Né? Mas as pragas, elas podem atacar da mesma forma. Principalmente em lugares mais sombreados. Quando você tem um jardim lá no solão pleno, né, é mais difícil. Mas quando a gente que mora em região muito quente, fungo é calor e umidade. Sim. Né? Então a gente mora em região quente e tem bastante umidade, então a gente tem que estar ligado nesses prestar atenção nisso aí. Ainda mais que elas estão todas muito juntas, né? Às vezes não dá para você ver. O problema é maior. Então de vez em quando dá uma mexida entre as plantas, exatamente. E assim, cortar folhas amarelas, tirar folha seca, né? E quando a planta começa, o aspargo pendente mostra muito isso. Ela começa a amarelar, os galhos, começa a cair aquelas folhinhas dela, é porque não cabe mais dentro de onde ela está. Tem que trocar. Só tá a raiz ali, não tem mais substrato, então a gente tem que tirar e trocar a muda, replantar. Vou fazer uma pergunta que eu não sei se você já fez isso e se dá certo. Eu sei que com bonsai é possível tirar, podar a raiz e replantar. Por exemplo, com aspargo, é possível fazer isso? É possível, além você pode dividir ele, porque ele dá aquele monte de péssimas batatinhas, né? Tudo aquilo nasce. Então você pode dividir. É porque assim, quando você divide e replanta, ele demora para ficar bonito. Formar de novo. Então, às vezes, a pessoa quer que o jardim dela já fique bonito de cara. Então, ela já coloca outra muda ali no lugar, né? Porque assim, se você faz manutenção para um cliente, aí você vai explicar para ele, vou cortar, vou tirar, e daqui a 6 meses sua planta vai estar bonita. Não vale nem a pena, então coloca outra planta ali. Agora, pra gente, quem gosta de cuidar, se você dividir e replantar, ela brota toda de novo. Tá, bacana. E, bom, substrato a gente também falou, se a raiz estiver já saindo do vaso, eu preciso tirar a muda, ou trocar, ou substituir o substrato. Outra coisa muito importante em relação ao substrato, sempre colocar uma terra assim, uma terra vegetal, um substrato muito poroso e leve. Porque se a gente coloca terra no jardim vertical, quando você irriga, escorre pela parede aquele barro. Entendi.
entendeu? Então a gente tem que usar o substrato não só por isso, porque se você pega um vasinho, coloca uma terra vegetal ali, um substrato leve e coloca terra normal, o peso você vai sentir na hora a diferença. Sim. Então vai ficar mais pesado ainda. E aí você colocando a terra, vai escorrer aquela sujeira pela parede. Legal, legal. Então usar um substrato aí é a melhor opção, né? É. Condicionador de solo, talvez, E, também ajuda. misturadinho ali Mistura. para fazer uma Bacana, mistura, né? Bom, e a frequência de manutenção vai depender do tipo de planta que eu tenho ali. Do tipo de planta, do local, né? Se é no sol, se é na sombra, vai depender muito disso aí. Tá, então a gente não tem uma receita de bolo, Não, né? não tem Mesmo quando a gente fala de sol, é interessante a gente observar. O sol que eu tenho aqui na minha cidade, em Taubaté, é diferente do sol que você tem na sua região, que é diferente do sol do Nordeste. Como a gente estava falando da samambaia, na tua região, como é uma região em Taubaté, que tem uma umidade maior do que a minha lá, eu preciso molhar mais a minha samambaia do que você a tua. Então esses cuidados, esse desenvolvimento de cada planta está muito relacionado ao onde ela está. Né? Se é um jardim de cacto no sul, o desenvolvimento dele vai ser diferente do jardim de cacto no Nordeste. Perfeito. Né? Então a gente tem que estar prestando atenção nisso. A solução é observar. Observar. Fazer observação e você identificar aí qual o intervalo Exatamente. de rega, manutenção. É. Com relação à adubação, frequência. Então, aí a gente vai... o teu jardim vertical tem planta que dá flor? Tem. Então a gente tem que vamos pensar numa adubação que vai estimular ela a florescer. Uhum. Agora não adianta, se minha planta floresce em janeiro, eu não preciso estar jogando adubo para ela florescer em junho, né? Agora, isso aí vai da orientação do profissional que vai estar fazendo o teu jardim vertical. Mas eu quero fazer eu mesmo meu jardim vertical, eu que vou montar tal. Então, procurar saber, entender um pouquinho essa necessidade, mas no geral, né? Seguir a orientação da embalagem. Exatamente. E aí, assim, o jardim vertical eu gosto muito da adubação foliar. Porque é mais difícil de você estar colocando adubo lá No dentro. vasinho. E outra coisa, tá lá em cima da parede. Eu com uma bomba aqui no foliar, né? Então a adubação foliar para o vertical, eu acho ela fantástica. Perfeito, é o meu ponto de vista também, né? A gente trabalha com uma linha de fertilizantes foliares, né? É mais fácil, a frequência é um pouco maior, você aplica a cada 15 dias mais ou menos. Exato. Né? Mas ele é muito mais prático. Imagina um painelzão, você colocar vaso por vaso, então pulverizado... O adubo folhagem de vocês é fantástico para jardim vertical, porque ele pega tudo, né? Ele pega todos os tipos de planta que a gente está usando ali. Se ela está sem flor, ela está com folha, então vai. O detalhe é assim, no jardim de sombra, vamos pensar que posso aplicar quase a qualquer hora. Agora, se o jardim é de sol, a gente sempre de manhãzinha ou à tardezinha. Nunca passar o adubo no horário quente do dia ali, porque senão torra, queima e é perigoso. Perfeita a sua observação. Realmente é importante, porque senão a gente aplica durante o dia, eu perco por evaporação, posso prejudicar a planta. Exato. É muito mais... Esse cuidado é interessante. Então, assim, para a gente encaminhar o nosso podcast aí, para os seus finalmente, o seu olhar, a sua visão sobre, embora você tenha falado um pouquinho disso, mas talvez a gente aprofundar agora, você falou no começo, aprofundar um pouco agora, a sua visão, o seu olhar como paisagista, arquiteto paisagista, para o jardim vertical. Como você vê essa prática e esse detalhe, né, que a gente pode estar usando num ambiente? Eu acho assim, a gente tem que pensar muito na questão do modismo, porque virou moda, minha amiga tem, meu amigo tem, eu também quero ter. Né? Então, como a gente já falou sobre os cuidados aí na hora de pensar no jardim vertical, não coloca jardim vertical na tua casa só porque é moda, só porque você vai fazer uma foto e postar, né? Vamos ter critério. Com tudo que a gente passou aí, que a gente vem passando, e as pessoas se apegaram como nunca com as plantas, então surgiram, né? Como que eu posso fazer planta perto de mim? Então, quem mora num apartamento pequenininho, as urban jungles que vieram aí com tudo, a gente encheu um ambiente de planta. E o jardim vertical também, que eu tenho uma janela lá no meu quarto, uma paredinha, então eu posso fazer um jardim vertical lá, vou estar vendo planta e tal. Então isso é muito legal. Mas toma cuidado para ver se você vai cuidar, porque mesmo, vou falar do cachorrinho de novo, é a mesma coisa de você ter um pet e não cuidar. É um organismo vivo. É um organismo vivo. A planta é um pet verde.
Né? Então a gente tem que cuidar para ela não morrer. Então cuidado com o modismo, eu acho que isso você vai se comprometer, você vai cuidar, porque senão você vai virar com um trem na tua parede tão feio que vai começar a secar, morrer, vai ficar um horror aquilo. Né? Então pensa em tudo isso, se você vai cuidar, se você não vai deixar aquilo ficar feio, mas veio para ficar. Se tem um custo, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Né? E veio para ficar. O jardim vertical é uma coisa que veio para ficar e eu acho que não vai embora nunca mais, porque ele resolve a situação de quem não tem como ter plantas num canteiro, né, num ambiente, ele vai para a parede e ele traz o verde que está faltando. É uma sacada de apartamento. É uma sacada, um corredor. Ele refresca o ambiente, porque com a umidade que ele vai trazer ali, ele vai trazer uma umidade preciária, ele vai trazer um conforto térmico, isso é muito legal. Então ele veio para ficar. Só temos que pensar nesses probleminhas, nessas situações todas aí da rega, da planta certa, da incidência de sol. Resolvendo isso aí, tá tudo certo. Bacana. João, eu agradeço o bate-papo. Eu acho que foi bem gostoso aqui a gente falar um pouquinho de jardim vertical. Muitas coisas, embora eu já tenha trabalhado um pouco com jardinagem, muita coisa veio agora de aprendizado. Achei muito legal mesmo. Agradeço a sua disponibilidade para esse bate-papo. Espero que não seja, que esse é o primeiro, mas espero que não seja o último, né? Se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal aí, pode deixar. E, por favor, o seu Instagram também para sim. que o pessoal possa te procurar. Eu que agradeço. A gente já fez lives, né? Sempre foi muito bom. Eu que agradeço o convite. Eu falo sempre que trabalhar com produto bom não tem erro. Né? Minha experiência com a Orogarden sempre foi maravilhosa. E eu sempre estou mostrando e falando dela. E os resultados, que é legal a gente falar do resultado. Né? O resultado e às vezes a gente aplica uma coisa, mas a gente não sabe o que vai acontecer, então não dá para falar. Mas quando os resultados aparecem, isso é muito legal. Uhum. Então, isso escolher plantas boas e trabalhar com produtos bons, isso é indispensável para qualquer projeto de paisagismo. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Meu Instagram é joãosabino_paisagismo. Quem quiser me seguir aí, procurar dicas e perguntar, eu respondo todo mundo, falo com todo mundo, adoro falar com todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado por essa oportunidade. João Sabino, a gente agradece mais uma vez a sua presença, a sua participação e até uma próxima oportunidade. Pessoal, até o nosso próximo Podcast Max, o podcast da Inset Max.